Oi, gente, eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos continuar nosso assunto de República Velha, tá bom? Então, gente, antes de começar a falar do assunto, eu quero falar uma coisa pra vocês. Nós seguimos uma sequência tradicional da história, tá bom? Essa forma linear de enxergar a história, ou seja, seguimos assim, Antiguidade, a Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Nós estamos vendo por sequência, na data ali, a sequência cronológica dos fatos históricos, tá bom? Então, por exemplo, estamos trabalhando aí o terceiro ano do ensino médio. Nós começamos com a Europa no século XIX, a gente viu ali o neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial, e a gente viu também, estamos vendo República Velha, depois a gente vai ver Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, descolonização da Ásia, da África, e aí, por fim, até o segundo bimestre, vê aí algumas questões da Arábia, né? Claro que o que está no plano é até ali a Guerra Fria e a descolonização da África, até ali mais ou menos até o segundo bimestre. E aí em agosto a gente retoma o conteúdo, até os últimos assuntos, fatos históricos mais contemporâneos, né? Então esse ano a gente está vendo muita contemporaneidade, tá? E aí, a gente vai trabalhar esses assuntos tanto da plataforma quanto da apostila impressa de vocês, mas seguindo a sequência. Por exemplo, eu não posso dar aula de Segunda Guerra Mundial se eu ainda não expliquei a Primeira Guerra. É só um exemplo, porque a gente já trabalhou a Primeira Guerra Mundial. E aí, para poder falar da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que falar o que aconteceu aí durante esse período esses anos de república no Brasil, esses anos de Revolução Russa. Temos que falar sobre isso aí para poder entender melhor a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo que eu estou falando tá no material de vocês da plataforma, que vocês ainda vão receber. E também eu vou trabalhar com a apostila impressa que vocês têm e vai ser muito legal, porque eu estou preparando já o material para as próximas aulas. Ainda nesse mês, nesse mês de maio, nós já vamos terminar mesmo essas apostilas impressas de história não, de sociologia e de filosofia. Essa de história vai ser na segunda parte do bimestre, que vai ser ali a Segunda Guerra Mundial e a descolonização da Ásia e da África. Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ali à República Velha. A República Velha, a gente já viu muita coisa, a gente já viu a proclamação, a República da Espada, o encilhamento, a oligarquia, o que é voto de cabresto. Se você não viu isso tudo que eu estou citando, tem aí no meu canal, essas aulinhas, tá? Tá tudo lá bonitinho, postadinho, você pode ir lá ver direitinho. E aí, né, a gente vai falar sobre o setor primário, né, como é que aconteceu ali a economia da República Velha. Então, a República Velha, a gente falou a parte social, assim, de formação da República, e essa parte econômica, como é que foi? Então, nós estamos vendo o quê? Primazia do setor primário. Isso significa o quê? Em geografia, vocês devem ter visto com a professora Rosinha que a economia pode ser baseada no setor primário, ou seja, na agricultura, na pecuária, no setor secundário, nas indústrias, nas grandes indústrias, as indústrias multinacionais, enfim, essa parte financeira mesmo. E terciário, que é a de prestação de serviço, uma instituição que ela existe apenas para prestar serviço para uma outra indústria, né? Por exemplo, o meu pai por muitos anos foi vigilante. Ele foi para o serviço terciário, ou seja, uma empresa contratava o serviço da empresa que ele trabalhava. Isso é o setor terciário, de serviços, né? Que não mexe com fabricação, não mexe com o produto em si, não mexe com a agricultura, não mexe com a pecuária. A função é fornecer um serviço para outra indústria, tá? Para outra empresa. Então, nós vamos ver essa parte da primazia aqui do setor primário. Quer dizer o quê? Que ainda nos primeiros 30 anos de república ainda não tinha uma indústria formalizada aqui, que era a base da economia do Brasil. Não. Nos primeiros 30 anos de república, a economia ainda era baseada na agricultura e na pecuária. Principalmente na agricultura, nas grandes monoculturas, nas monoculturas de exportação mesmo, tá bom? Exportar para outros países. Quais eram as matérias-primas que eram mais aí utilizadas nesse período de República Velha? O café, o látex, o cacau e a cana-de-açúcar, tá? Então, o cacau, ele vai ser importante Vamos começar por matéria-prima, né? Nós vamos falar de cada matéria-prima e qual foi a influência na política, na economia, nas sociedades de forma geral, tá? Então, começando aqui pelo café. O café já era produzido desde o século XIX, ou seja, desde o período de Dom Pedro II, o café já era o auge da economia do Brasil, né?
Ali no Segundo Império, o café era o auge. Só que ele vai se estabelecer mesmo na República Velha, porque os cafeicultores vão ser políticos, vão estar dentro da política aqui na República, e esses cafeicultores, eles vão querer favorecer o café de todas as formas possíveis. Então, vai se expandir ali o café, que antes ficava em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Agora o café se expande para todo o Sudeste, uma boa parte do Sul e algumas partes do Brasil. Então o café cresceu muito, cresceu tanto que a visibilidade dele internacional também cresceu. Chegou a momentos de realmente ser de 16 milhões de sacas de café que era consumido no mundo, 12 milhões era do Brasil, ou seja, 16 no total, do mundo todo, com os países dessa época que consumiam café, 16 milhões no total, 12 milhões referente ao café brasileiro. Por isso que vocês vão ver charge, uma vez caiu no Enem uma charge de uma mulher sentada ali numa mesa francesa, tudo chique, tudo francês, e o cafezinho lá, aquele cafezinho brasileiro, né? Veio do Brasil. Então a gente conseguiu uma visibilidade muito grande. No século XX, e inclusive por causa dessa visibilidade, a gente conseguiu o quê? Crédito internacional, ou seja, comprar coisa fiado, né? Que antes o Brasil era uma colônia, o Brasil ainda não tinha um espaço no mercado, no comércio, para poder comprar as coisas fiadas. E aí é claro que o Brasil ele vai se utilizar desses créditos, né? Por quê? Porque no século XX vai ter uma crise de superprodução do café. Aqui os fazendeiros super produziram demais, produziram muito café mesmo, produziram bastante o café, e aí por causa disso vai ter uma crise no café. Lembra que a gente falou de liberalismo econômico? Se eu tenho pouca mercadoria e muita gente querendo comprar essa mercadoria, a tendência dessa mercadoria é de subir o preço. Se por acaso eu tenho muita mercadoria e poucas pessoas querendo comprar essa mercadoria, a tendência do valor da mercadoria é cair, é baixar. Isso é o liberalismo econômico, tá bom? Então, para poder resolver essa situação, a maior parte dos políticos dessa época estava inserido ali, estava preocupado com essa questão do café, que era o que dava dinheiro para o Brasil. Se reuniram e nessa reunião eles decidiram algumas medidas para solucionar a crise do café. Essa reunião e essas medidas ficaram conhecidas como Convênio de Taubaté. Então, qual eram os princípios desse Convênio de Taubaté? Nós vamos ter aí, o Estado comprava o café com dinheiro, a gente já vai falar isso aí, os estados, os presidentes dos estados iam se reunir para poder comprar o café. Professora, por que não é governador do estado? Porque nessa época os governadores eram chamados de presidente do estado, tá? Então não era governador do estado do Maranhão, era presidente do estado do Maranhão, tá? Segunda medida, eles iam comprar como esse dinheiro, esse café que eles estavam passando pelo encilhamento, já tinha passado por muitas crises, não tinha nem R$1 no bolso, não era nem real ainda. Eles não tinham nada no bolso, não tinha nada nos cofres públicos. Já que nós temos crédito internacional, vamos fazer o quê? Dívida. Né? Já estava ruim, aí fica pior, porque a gente vai pegar dinheiro emprestado de outros países. Então a gente pegou dinheiro emprestado, a gente comprou essas sacas de café com dinheiro emprestado de outros países. Beleza. Então nós fizemos medidas eles fizeram medidas. A terceira medida era desestimular o plantio. Então, diminuir um pouquinho o plantio, porque, como eu falei para vocês, no liberalismo econômico, se eu tenho muito produto estocado, aquele produto perde valor, fica desvalorizado. Então, eles queriam que houvesse uma diminuição na produção e, por consequência, ia ter menos café no mercado. Se tivesse menos café no mercado, o preço do café iria aumentar e a economia do café ia dar uma levantada, só que não foi bem isso que aconteceu, foi por causa da crise do café que os grandes governantes tiveram que olhar para o outro lado, porque o negócio estava feio, muita dívida para pagar, dívida externa, dívida colapso internamente por causa da república, muitos governos, aí vocês vão ver muitas revoluções acontecendo no governo, e aí tiveram que olhar para outros lados. Outra mercadoria que foi muito utilizada na primeira república foi a borracha. E a borracha aí no século XX vai aparecer com látex. Como você já deve ter visto em algum momento, a professora Rosinha já deve ter mostrado para vocês, mas eu lembro também que uma vez eu mostrei de relance mesmo o látex para vocês. É o que? O látex vem da sirigueira, uma árvore médio porte, que quando você faz os riscos dela, você machuca a árvore, né? Vem do machucado da árvore. Você machuca a árvore, sai meio que uma secreção, um líquido
branco. E aí o que os seringueiros fazem? Os seringueiros era quem trabalhava com essas árvores, com a seringueira, né? Os seringueiros pegavam esse látex, botavam ali um baldinho, quando depois que caiu o látex, eles pegavam, esquentavam um pouquinho, faziam meio uma goma e levavam para a indústria. Essa goma virava o que nós conhecemos a borracha, só que nessa época a tecnologia em relação ao látex não era muito inicial. E aí eles faziam produtos de borracha, mas logo ressecavam, porque a borracha de látex é um pouquinho diferente do que a borracha que a gente usa comumente. Só que hoje a indústria da borracha, do látex, está muito ampla, muito tecnológica, inclusive alguns produtos aí, muitos conhecidos, que depois eu falo para vocês, é feito do látex. Depois vocês dão uma olhadinha aí. Tem muita coisa mesmo do látex. Então, a seringueira com o látex ganha um espaço na exportação, começa a exportar para poder fazer mercadorias fora do Brasil, pneu, essas coisas todas. Entrou em declínio em razão das concorrências dos cereais cultivados na Ásia pelos britânicos. Então, os britânicos, os ingleses começaram também a plantar, mas também disseram que é porque lá foi de forma sistemática. Aqui não foi de forma sistemática, tinha uma árvore aqui, uma ali, não era algo organizado, né? Mas só que a gente acredita e que, enfim, deixa isso pra lá, né? Houve conflitos fortíssimos de terra, então o látex não vai ser só uma questão de... A gente não estudou o látex só pela questão financeira e econômica, mas pelos impactos, os conflitos que teve por causa do látex, por exemplo, na região amazônica, que era onde realmente tinha em grande quantidade a seringueira, lá existiam camponeses, pessoas que viviam naquela terra e que estavam ganhando uma renda com o seringal, né? Estavam ganhando uma rendinha, estavam ganhando dinheiro, eram marginalizados desde o início da colonização. Essas pessoas que foram morar no norte, essas pessoas que na metade da colonização foram morar no norte do Brasil, ali na região amazônica, eles sempre sofreram essa relação de marginalização. E nesse momento aqui eles estavam ganhando uma rendinha e os coronéis queriam tirar as terras deles, queriam tirar a força. Então os coronéis começaram a fazer o que nós chamamos de grilagem. Quando não mandava exterminar, matar as famílias, os camponeses, eles faziam grandes falsificações que nós vamos chamar de grilagem. O que era grilagem? A grilagem, eles faziam, como eles eram dentro da política, eles carimbavam tudo bonitinho, faziam documento todo bonitinho. A maioria era analfabeto, não sabia ler, né? E aí fizeram os documentos e depois colocavam ali dentro de uma gaveta, aquele documento bem branquinho, bem novinho, cheio de grilos dentro, e trancava o papel junto com os grilos na gaveta. Depois de alguns dias tirava o papel estava com um tom envelhecido, meio desgastado, como se fosse antigo. E aí mostrava para o camponês analfabeto que não sabia ler, poucos sabiam ler, e aí ele era obrigado a se retirar, ou então ia chamar a polícia, que só defendia os mais ricos, né? E aí, por causa disso, teve muitos conflitos, muitas mortes, muitas resistências camponesas. A mais conhecida é de Chico Mendes. Provavelmente, junto com esse vídeo, vou mandar um documentário sobre Chico Mendes. Se você quiser assistir, é muito bom. Então, o Chico Mendes vai lutar por essa área da Amazônia, não só por ele, mas principalmente isso vai incentivar a questão da sustentabilidade da Amazônia, vai ajudar também a questão indígena, a questão dos camponeses, realmente a questão da alfabetização dos camponeses, das pessoas marginalizadas. Então isso tudo vai ser por causa do Chico Mendes, que eu vou mandar o documentário seguido junto com esse vídeo aqui para vocês, com uma ideia de como eram esses conflitos. Daí tinha muitos conflitos com fazendeiros e seringueiros, inclusive Chico Mendes ele foi morto, mandaram matar ele, políticos importantes, porque ele tinha ganhado visibilidade, ali no século XX tinha ganhado visibilidade no Brasil todo, né? No Brasil todo. É claro que Chico Mendes é um pouquinho mais atual, não é ali na República Velha em si, mas ele fala de um conflito que era arrastado por muitas décadas, desde o início do século XX, com a extração do látex. É claro que eles perderam para a concorrência dos seringais, eles perderam a concorrência ali pelos britânicos na Ásia, né? Mas isso não quer dizer que eles deixaram de extrair o látex, eles continuaram extraindo. E aí nós vamos ter o cacau. O cacau também no século XX, no sul da Bahia, ganhou a exportação para o mundo todo, e até hoje tem casos de trabalho escravo em fazendas por causa do cacau. Então tem muitos conflitos ali da questão da plantação do cacau, foi muito importante para a exportação, ainda é muito importante para a exportação, é uma coisa bem contemporânea, mas tem muitos casos que aparecem de trabalho escravo, trabalho sem condições mesmo da pessoa ficar.
Nós vamos ter também a cana-de-açúcar, que eu falei para vocês que é desde o início da colonização, mas só que aqui vem a cana o tempo todo, vem versátil, né? Como eu falei para vocês, já tem diesel, já tem até energia do bagaço da cana, né? De energia sustentável. Então, nesse momento aqui da República, não tinha diesel ainda, não era questão da energia sustentável, era o quê? Era a questão do comércio interno. As pessoas de dentro do Brasil começaram a consumir o açúcar, começaram a consumir produtos que vinham da cana-de-açúcar. Desenvolvimento industrial vai ser depois que o café não estava dando jeito, estava muito ruim a questão primária aqui no Brasil, alguns conflitos ali com o látex, o café em superprodução, questões um pouquinho complicadas na Bahia, então eles começaram a olhar para a indústria, e a indústria começa a ser aplicada pelos imigrantes, dos grandes fazendeiros, e a indústria começa a surgir aqui no Brasil, tá? Principalmente dos cafeicultores e dos imigrantes que vão investir nessa indústria. Então, crescia a oferta de trabalho, crescia a população urbana e o comércio no Brasil. A crise desviou a atenção para essas outras áreas da indústria. O foco da indústria era o bem de consumo, porque tinha custos mais baixos, como tecidos, alimentos, bebidas e calçados. E até hoje é assim, gente. Eu li aqui um pouquinho para poder dizer o que para vocês. A indústria aqui do Brasil, nesse momento, na República Velha, vai ser voltada para a indústria de bens de consumo, ou seja, que vende roupa, tecido, bebida, calçado. Não é uma relacionada a metalúrgicas, a grandes carros, aviões. Não. É uma coisinha mais simples, né? Uma venda de tecidos, de alimento. Até hoje o Brasil ele tem grandes supermercados, tem grandes aí lojas de roupas, mas em questão de outras mercadorias, a gente geralmente gosta de exportar. Celular, por exemplo. A gente tem celulares nacionais, mas as pessoas preferem mais o quê? Os de fora, né? O internacional. E aí, o que está faltando para a gente comprar, né? Algumas pessoas valorizam, dizem que é melhor a mercadoria, e até hoje, por causa dessa pouca procura, tem assim, algumas áreas são bem investidas mesmo em produtos nacionais e outras não são tanto, preferem mais os bens de consumo, que é um custo mais barato. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as condições de trabalho na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até!